Olá, Ana. Então, vamos mais um episódio e este já é o 21. 21º episódio, é verdade. Já um ano passou, começamos a fazer estes podcasts. Uma caminhada. É interessante porque são conversas que estamos a ter e também nos estamos a conhecer nelas, não é? A conhecer-nos e também a própria preparação nos leva também a tomar consciência de mais coisas, não é? De mais temas que temos que trazer. E desta vez vamos trazer um tema, se calhar interessante. Para mim é interessante, é a primeira vez que vou falar sobre isso e ter uma conversa com alguém a propósito disso, e consigo em especial porque é um tema que me interessa também e que gosto. Medicina natural versus medicina convencional. Isto será um conflito ou um complemento? É interessante, não é? É. Eu acho que na mente das pessoas muitas vezes é pensada como um conflito e se calhar tem havido conflito porque ambas não estão no mesmo equilíbrio, não é isso? Ou não são assimiladas e absorvidas pelo sistema que nos organiza o nosso sistema de saúde, não é assim? E para mim elas são um complemento. E foi assim que eu também fui complementando na minha vida pessoal e também para os meus clientes, porque aquilo que eu aprendo para mim também tento desenvolver e aprender para poder complementar na vida do dia a dia das pessoas, e importa-me é saber o que é melhor para as pessoas. Ambas viemos da medicina tradicional, convencional, como se chama, mas acabamos por agregar conhecimento e praticá-lo no dia a dia com os nossos pacientes, utilizá-lo, este conhecimento de uma medicina mais ancestral, que no fundo não é nada mais nada menos do que resgatar saberes. É o resgatar de saber que se prolongou, que se demitiu um pouco no sistema convencional, não é assim? Porque acreditou-se, eu quero crer, e foi-me transmitido durante a formação, que iria haver um fármaco para tudo. E eu acreditei nisso, eu acreditei que sim. Mas rompi esse paradigma quando entrei na psiquiatria, porque quando estava no internato geral era o antibiótico, era o antipirético, tudo funcionava muito bem. Eu acreditava que cada medicamento tinha a sua função e que havia uma perfeição. Assim, era como se os medicamentos pareciam perfeitos. E em algumas situações são, mas não podemos dizer que há bocadinho falávamos até de uma anestesia, que para mim é um dos grandes feitos, não é? Da investigação química para podermos intervir no agudo, foi descobertas fabulosas, não é assim? E que resultaram, mas com o aumentar de patologias crónicas, mas eu aprendi isso foi quando entrei para a psiquiatria. Eu percebi que quando estudei os fármacos, que eles tinham muitos efeitos secundários. E eu era assim, eu sentia-me assim, mas se tem tantos efeitos secundários, como é que eu vou avaliar isto? Eu na psiquiatria, que não tenho um exame, nem é comum os psiquiatras pedirem análises, entregamos isso a outra especialidade. E dei-me conta que eu não podia mexer nos medicamentos da outra especialidade. Se estava no hospital, nós podíamos falar com os colegas e colaborávamos, mas à medida que fui avançando, fui percebendo que havia pouca interação entre umas especialidades e outras, e percebia que na psiquiatria chegavam muitos pacientes já no final do túnel, já tinham ido vários especialistas, vinham com um medicamento cada um, e eu também a ter o desconhecimento de saber no melhor possível a utilização daqueles medicamentos. Isso obrigava-me a fazer muitos estudos e eu a ter de me cingir à minha área. Ainda hoje é um bocadinho assim, não é? Eu quero crer que ainda continua, porque a maior parte dos meus pacientes que já sofreram de alguma coisa já tiveram também noutras áreas e especialidades. Sim, porque a ideia é, a partir do momento em que nós começamos a utilizar um medicamento, e o primeiro foi no século XIX,
foi a aspirina, Não foi há muito tempo. não foi há muito tempo, E antes já havia cuidado. mas passou-se de um olhar para o ser humano com sinais e sintomas, onde era através de uma anamnese de perguntas que o terapeuta, o curandeiro, o médico, o que fosse, chegava Era através da história de cada exatamente. e da análise e observação dos comportamentos. E já nessa altura de uma epigenética, não é? Do que é que o rodeava, o que é que Não o tinha fez esse ficar nome, assim. mas Sim, não tinha esse já nome, mas era existia, integrado no seu conceito, no seu habitat, não é? Com a evolução da medicina convencional, nós começamos a ter o doente em secções, não é? É a secção da Ao gastro. precisarmos de entender os órgãos, eu acho que foi dividido, não é? E agora eu acho que temos que voltar a fazer uma aproximação ao todo. Sim, porque é importante integrar, não é? E hoje em dia não só integrar na Desenvolveu-se e pessoa, aprendemos muitas coisas também, as questões das bioquímicas, da inflamação, da interação, de como funciona cada órgão muito bem, mas depois começou-se a ter medicamentos só para aliviar o sintoma. sim, eu, do meu ponto de vista, eu acho que a medicina convencional é ótima no agudo, mas no crónico não. No crónico, eu sinto que a medicina natural aí tem ferramentas muito boas para permitir reorganizar a pessoa. Mesmo Quer seja- aí é assim, mesmo sendo crónico, tem que haver aqui uma complementaridade no início. Sim, mas permite-nos, dentro de técnicas, irmos reorganizar o paciente, quer seja ao nível emocional, mental e físico. E ao longo do tempo permite que a pessoa possa, de alguma forma, ir reduzindo um pouco a medicação, pelo menos é a minha experiência, e que possa, de alguma forma, ganhar mais qualidade de vida. Eu, na minha área, foi isso que eu descobri. Foi que, juntando e complementando outras intervenções, e as minhas primeiras intervenções que eu complementava era mandar para a acupuntura para poder aliviar a pessoa da medicação e não sentir tanto a privação da medicação. E depois comecei a complementar com suplementação. E quando damos os nutrientes à pessoa, parece que o corpo não treme tanto, porque o sim de privação dá sensações físicas, pode dar com certos medicamentos da minha área, não é assim? E foi essa constatação que me levou a fazer essa conjugação. É que nós agora estamos a viver uma dupla conjugação, que é voltar a reunir os órgãos, voltar a ver o ser como um todo, e uma segunda que é integrar com a convencional todas estas práticas naturais. Portanto, nós vivemos duas agregações neste momento. Eu ainda junto a outra, que é porque eu gosto de também integrar a terapia como meio, indo às origens do que desencadeou aquela cronicidade e como a pessoa lidou também com essa cronicidade. Porque uma coisa repetida muitas vezes e constante É dada como verdade. é uma verdade e também pode virar trauma, não é? Assim, porque a experiência, sei lá, de ter uma diabetes precoce ou de ter constantemente andar a gerir os medicamentos, a pessoa no contexto social tem que adaptar muitas coisas, e então é essa consciencialização que eu também acrescento na minha Sim, na é minha buscar rotina. o melhor dos dois mundos. É integrando, quando eu sei, eu faço a minha parte, senão mando para alguém que saiba, não é assim? Agora, não Integrando podemos saberes. entrar na hipocrisia, que é isso muitas vezes que eu digo, de que só agora o científico é que tem valor. E aí eu acho onde que eu acho que pronto. nós entramos em polarizações. Depois, Qual é a na melhor? medicina, E nós não queremos isso, e a não é? medicina não engloba polarizações, tem Claro. que ser mais a compreensão individual e a integração do todo de cada pessoa, porque cada pessoa vai reagir distinto. Agora, a verdade é que também a sociedade, não é? Nós durante milhares de anos, nós usávamos o quê? Rezas e plantas. E também ajudava-se, não é? As pessoas Nós estamos evoluíram. aqui, portanto, a Estamos nossa aqui. espécie sobreviveu. Sobreviveu. Agora, a verdade é que há muitas técnicas naturais que se foram perdendo. Às vezes até vemos no Facebook e no Instagram que vemos aquelas imagens de como é que se tratavam há uns anos atrás as pessoas a apanhar o ar puro, fazer massagens. Agora chama-se os banhos da Não natureza, é? que vieram dos japoneses. Quando nós
a nossa espécie sempre viveu isso ao lado do globo. É, porque a vida do dia a dia mudou muito, não é? Ao centrarem nas cidades as pessoas, ao concentrarem as pessoas nas cidades, tudo tomou uma velocidade e um ritmo muito E para mim distinto. também o que levou muito a esta perda de interesse no natural foi a necessidade que a nossa sociedade tem da rapidez na cura. Na cura. Sim. E aprende-se que eu quero aliviar rápido. Sim, eu não posso sentir dor, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir... E começa-se a Não é? medicalizar tristezas Sim. e ansiedades que não Sim. precisam de ser Sim. medicalizadas, não é assim? Porque Aí centramos numa filosofia que é quase a medicalização do corpo. E não olhar o doente, não olhar a pessoa, não olhar... Mas também é preciso que essa pessoa que está à nossa frente queira isso. Sim, por isso é Temos- que eu disse que a temos que- nossa sociedade mostra querer essa rapidez, não é? O meu sonho era que os hospitais virassem integrativos, onde pudesse par a par, e até porque já houve aqui na Europa países em que tiveram par a par as medicinas naturais com a medicina convencional. E o meu sonho é isso. Um dia, quando eu saí do hospital, eu dizia: eu volto aos hospitais quando eles forem integrativos. Era assim, foi uma coisa que eu lembro-me de ter referenciado. Embora eu note que, apesar de, sou como farmacêutica, mas estou na área mais natural, eu lido com pessoas que vêm do médico, porque a maior parte das pessoas que chegam hoje à medicina natural, pelo menos na minha experiência, são pessoas que já percorreram muito da medicina convencional e já, quando não obtêm a resposta satisfatória, que vêm à medicina natural. E eu, como lido com essas pessoas e elas ainda continuam muitas vezes na medicina convencional, eu noto que cada vez também há mais abertura pela classe médica para ouvir, Sem dúvida, sem ver dúvida. Eu quando o que comecei, tomam, correto? eu não encontrava muitos. E eu procurei com pessoas precisamente que tinham saberes diferentes. Eu sentia-me muito pequenina face a dar respostas, porque eu tinha a noção do potencial dos fármacos e a pessoa vinha, e eu acho que a fé que a pessoa tem e o impacto que nós também transmitimos na pessoa vai produzir um certo efeito que podemos dizer que uma parte é medicamento, mas outra é também dessa interação, e eu acho que assim a própria atitude e a presença e confiança no médico faz diferença na atuação dos próprios fármacos e dos próprios medicamentos, mesmo para a medicina natural. Eu acho que assim nós podemos ter um corpo que se desnutre e que funciona em automático e assim vai lá buscar os nutrientes, mas se eu não acredito, eu posso interferir. Sim. E aí não vou ter aquele benefício também que qualquer coisa natural, e também próprias coisas naturais também têm de ter certos cuidados, não é? Tem, nem tudo Só é ser natural, saudável, só ser natural não é? Aliás, é há adequado. aquele ditado, tudo é tóxico dependendo da dose. Da dose, correto? é isso, E aplica-se passa a bem. ser um veneno, não é? Tudo. E sobretudo quando falamos da interação, porque muitas pessoas tomam um medicamento químico e complementam com o natural, e é importante estar atento a essa pode haver interações entre uns e outros. Exatamente. E isso é importante nós conhecermos. Daí que haver essa integração e aprendizagem, eu acho que há muito mais interesse por parte de colegas médicos a querer buscar esse caminho, mas acho que também para entendermos melhor os órgãos dividiu-se, ficou tudo muito compartimentado, mas agora há um quê de integração. Quando eu comecei a psiquiatria, eu acho que era assim, a psiquiatria que fazia isso e curava através de quê? Da presença, de ouvir, de escutar, do desgaste, pronto, e isso muitas vezes eu aprendi que isso era curador, no sentido de a pessoa ter um espaço onde trazia tudo o que tinha descoberto, não é? Eu acredito que as pessoas, ao sentirem-se ouvidas e olhadas e vistas, mobilizam as suas forças de cura de uma forma completamente diferente. E era isso que todos nós temos, esse poder de autocura, tanto seja com medicina natural como com medicina convencional, como lhe queiras chamar. Sim, eu acho é que não se pode perder pelo caminho
E é aqui que vamos insistir muito, que é o melhor dos dois mundos e podermos utilizar isso. Isso guiou a minha conduta ao longo do meu processo profissional, porque era assim, sei que não funciona, eu sempre experimentei assim em mim esse poder e aquilo que ia observando e mantenho e complemento, claro que mas também não se pode parar, mas há pessoas que dizem agora não quero nada disto e quero outra coisa. E é preciso também ter aqui equilíbrio nisso na gestão de quem nos procura porque sempre há alguns cuidados ao largar medicamentos, sempre há alguns cuidados também a perceber o que é que está a desencadear. Eu tenho uma regra aí que eu acho que é muito, e para quem nos ouve é interessante seguir deste ponto de vista. Sempre que tomamos medicamentos de suporte de vida, temos que ter muito cuidado. Aí, cuidado com a retirada, cuidado com a diminuição da dose, com a alteração da dose. Os outros é completamente diferente, porque se eu tomar um medicamento para uma questão cardiovascular onde suporta um funcionamento regular do coração, não se pode tirar isto de uma forma leviana, correto? E não compete a ninguém, a não ser ao médico, retirar um medicamento. E isto nós temos que frisar aqui. Se forem outro tipo de medicamentos em que a pessoa toma, mas não é um suporte de vida, aí, claro, pode ser olhado de uma forma completamente diferente. Pode explicar melhor essa questão, já que está a puxar o suporte de vida? Sim. Porque eu acho que numa linguagem que seja mais entendível no sentido... Tudo o que está afeto ao sistema cardiovascular e mental são os dois onde eu penso que é preciso ter mais cuidado. Atenção. Se calhar no cardiovascular, por uma questão de suporte de vida em que separamos um medicamento, podemos ter uma morte, ou um agravamento de uma condição. E no mental também, porque uma pessoa pode imediatamente tentar um suicídio, ter uma descompensação. Os síndromes de privação podem dar os sintomas da própria doença. Pronto. Então, nesses casos, eu sou sempre muito cautelosa e digo à pessoa, e tenho muitas pessoas que me fazem esse pedido, eu venho aqui porque eu quero deixar de tomar medicamentos. E eu tenho que dizer a estas pessoas que não é possível, assim, no imediato. O outro complemento que me ajuda a deixar os medicamentos é a terapia. Claro. Porque aí vamos ativar as forças do nosso paciente, interiores, e que os levam para um outro entendimento sobre o cuidado com a própria saúde, não é assim? E essa consciência faz diferença e de facto também é muito curadora. O que é que eu também posso dizer aqui, que acho que é importante, é quando nós também devemos tomar percepção que nestes dois casos temos de ter este cuidado, mas depois, por outro lado, precisamos dar um bocadinho também de crédito à medicina natural, porque muitos dos medicamentos, e medicamentos que eu vou referir aqui o caso, por exemplo, da morfina, que é tão utilizada hoje em dia na oncologia, ela deriva de uma planta, não é? Portanto, as plantas têm força, as plantas têm capacidade. Muitas vezes o que não está bem ou não está bem indicado ou orientado é o número de tomas e a posologia, ou seja, quantos miligramas disto, quantos gramas disto, quantas vezes ao dia, porque as pessoas, como tomam medicamentos em que tomam, por exemplo, uma vez ao dia, acham que as plantas é igual, e não. Enquanto que nos medicamentos nós podemos ter fórmulas, o que nós chamamos de retar ou de libertação continuada, que nos dão uma constância sanguínea às 24 horas, a maior parte dos suplementos não tem isto. Portanto, a planta é ingerida e dura X horas. A maior parte das plantas, 8 horas. Então, nós, na maior parte das plantas, nós precisamos de uma toma de 3 vezes dia. Porque senão não temos constância sanguínea. E as pessoas dizem, isto não atua. Pois é, estou compreendendo. Então, nós para termos um anti-inflamatório natural, ou um modulador... Tem que se tomar mais vezes. Tem que se tomar as vezes. E de facto, a indústria farmacêutica, ao produzir os químicos que a medicina convencional utiliza, evoluiu muito nessa simplicidade. Também existe no natural. Existem empresas que têm essas fórmulas, mas é uma minoria, não é a normalidade. Pois, é isso que então, a indústria ainda não tem essa força ainda. Portanto, e isto é que é importante nós percebermos. Eu fui uma amante das fórmulas únicas. Eu fui
realmente das fórmulas únicas, antes de entender um pouco isso, porque estava aí naquela leva, é mais simples, simplifica, é menos um. Até porque as pessoas, quando tenham muitos medicamentos, eu tomo muito medicamento, mas não estava a tomar muito medicamento. Tinha era que tomar porque durava poucas horas no metabolizado mais rápido. Isso acontece muito com os tranquilizantes na minha área, não é? Que a maior parte deles tem que se tomar 2 ou 3 vezes ao dia. Porquê? Porque tem limite, depende do nível de ansiedade que a pessoa tem. Claro. E por isso é que diz, eu tomo já tantos, ainda vou tomar mais. Então eu aí também sempre busquei aquelas fórmulas mais que psicologicamente não afetasse tanto a ingesta, não é assim? E são às vezes estas coisas que não são explicadas que fazem com que as pessoas desistam ou considerem que não os dá tratamentos efeito. de uma maneira pouco efetivos, não é? Sim, porque me esqueço desta toma, porque me esqueço daquela toma. Tudo o que é à noite esqueço-me porque tenho azáfama a dar banho aos filhos, fazer o jantar. Quando dou por mim já me esqueci de tomar o suplemento. Porque estão cansados. Exatamente. E nós precisamos ter esta consciência e de perceber estes mecanismos para que possamos, de alguma forma... Mas para isso também é preciso tempo. E que atualmente quer-se tudo muito rápido, não é? Mesmo as exigências. Nós aqui no Mediterrâneo, sim. Por exemplo, os países nórdicos não tanto. Não acontece isso, não tenho a experiência. Eu, pelo menos as pessoas com que vou conversando, como saem mais cedo dos seus trabalhos, têm aquele espaço entre o sair, depois o jantar, há ali uma quebra. Um espaço de lazer. Sim, que muda de alguma forma o estado mental da pessoa para que ela é quase um reiniciar o processo. E nós não, mas é um processo contínuo. Embora eles tenham aquela contingência dos dias, das horas de luz, não é? Sim. E provavelmente também isso é uma adaptação, porque, por exemplo, nesses países nós temos assim situações de depressão sazonal. Sim, mas o que eu quero dizer é que à noite tem, ou melhor, ao fim da tarde tem mais disponibilidade para tomar o seu suplemento, para fazer o seu exercício. Sim, utilizam essas horas. Nós não. O nosso horário está muito sobrecarregado. Nós estamos de forma contínua, não é? Eu gosto muito de explicar aos meus pacientes a diferença do simpático e do parasimpático do sistema nervoso. Eu costumo dizer, se acordou às 7 da manhã, às 7 da tarde tem que abrandar, porque já temos 12 horas no sistema nervoso simpático. E as pessoas ficam assim, mas isso não é possível. Portanto, nós estamos 14, 15, 16, 17 horas em ação. A ir além do que o corpo pode. Porque depois fica a faltar onde? Na regeneração. E aparece a doença. Então, nós precisamos dar tempo ao corpo para regenerar. Isto é um conceito de medicina natural. Isto agora na psicoterapia fala-se muito, já há muita publicação sobre o nervo vago, a necessidade de conhecer o nervo vago. Porque está afeto ao parasimpático, ou do relaxamento e da regeneração. Muito claro, e assim tem a ver com esse sistema, e mesmo as questões dos traumas também ficam muito condicionados, porque há hiperativação simpática e essa parte também para o trauma também funciona igual, não é? Porque para mim é fundamental. É o stress que toda a gente conhece, não é? Assim, mas que assim, se o nosso sistema não desliga, não faz micropausas, eu já falei isso noutro episódio, mas volto a falar, é ao longo do dia também proporcionar-se fazer pequenas pausas. Porque ao fazer isso há um melhor equilíbrio do nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Então nós precisamos de que é o nervo vago, que agora há livros já com esse tópico. Livros inteiros sobre o nervo vago, não é? Porque claro que o nervo vago é o que distribui o sistema nervoso periférico para todos os órgãos. E nós começamos por falar da divisão dos órgãos e da importância disso, mas nós para demonstrarmos, identificarmos, e foi aí que se calhar a medicina começou a aliar-se um bocadinho do todo. Sim. Mas também agora estamos a chegar outra vez ao retorno, como quem diz, é preciso outra vez voltar a unir tudo. Sim. E eu acredito que eu sou otimista e portanto quero crer que no futuro próximo vamos mais nesse sentido de integrar. A primeira indústria farmacêutica surgiu no século XIX, ao início do século XX, a Bayer, e estamos há quantos anos? Há 100 e poucos anos nisso, se formos a ver, correto? Não é muito.
E veja como a Fizemos natureza... um ciclo de... Mas veja como é possível, estamos com tantos anos de Antes. medicina natural e 2000 e agora, tal, vá lá, ao fim de 100 e tal anos, já estamos a olhar outra vez a necessidade de voltar lá, vá lá. A quebra não foi assim tantos anos, não é? E nós precisamos consciencializar isto. É verdade, é verdade. Estamos a ganhar outra vez, e graças a Deus rapidamente, E esta começa necessidade. no individual, a pessoa quer buscar mais possibilidades e de facto dentro da medicina natural sempre houve gente que se dedicou e às escolas, não é? Sim, Não na mesma proporção da medicina Sim. convencional, sim. mas há escolas de A medicina. primeira escola de naturopatia foi em Nova Iorque. Foi a primeira grande escola para formar naturopatas. Então eu começo a pensar assim, realmente nós temos um ensino já da naturopatia, claro que nós depois de país para país isto modifica muito, mas sim já há um ensino, uma sistematização também do olhar a pessoa de uma forma natural. E isto é maravilhoso, com disciplinas de plantas, de homeopatia, a A hidroterapia, diversidade da natureza, Não não é? é? Os ciclos da natureza, Eu como nos apanho alguns influenciam. jovens que, assim, que querem muito ir para a medicina e eu apanho para gerir a ansiedade e o stress para os exames. E lembro-me que tenho percebido nos últimos tempos, porque antes agora dos exames finais, e o que eu lhes digo é assim, olha que há outras medicinas. Se não entrar nessas, explora as outras. Porque as outras também podem funcionar e isso parece que lhes baixa a ansiedade. Eu espero que eles entrem onde quiserem, Claro. mas ao dar-lhes essas Ou que até possibilidades, possam eles fazer. já começam a ficar com menos stress sobre aquela exigência de notas elevadíssimas que a medicina tem tido. Não sei se agora nestes últimos anos se é o mesmo, mas de qualquer forma é assim a pressão dos estudantes de medicina que querem, se quer ser médico, pode ser médico em todas as medicinas. E agora começa a haver muita procura de dizer porque há. Cada vez mais. Mas a percepção que eu tenho é que também se endeusou um pouco a medicina e muitas pessoas às vezes é mais é uma questão até mais exterior do que interior, do meu ponto de vista, porque criou-se uma aura à volta do médico e nós vivemos isso, que até há bem pouco tempo, que era o padre, o médico, o professor, não é? Cria-se ali uma aura de credibilidade. São profissões não é? de respeito. Acho que já não são da mesma maneira, mas isso ficou mas no muito nosso consciente, não é? trazemos a isso. E então eu vejo muitas pessoas assim, Porque porque depois, muitas vezes até fazendo a medicina, ou eu a farmácia, ou o que for lá, nós acabamos depois por sentir que não chega. Porque na realidade medicina vem do latim, eu agora o termo de latim não sei dizer, mas tem a ver com cuidar, aliviar, curar. Claro, não Portanto, é? é assim, e podemos curar e aliviar com tudo. Não é? E de muitas com formas. todas as formas possíveis, não é? E é esse olhar, e de facto acho que a arte na medicina tem essa presença e esse olhar, não é? De observar, mas também ao mesmo tempo saber o que a ciência e os produtos que podemos apoiar nas situações. E para as pessoas que são mais dessa necessidade, vamos dizer assim, também é importante deixarmos aqui informação que hoje em dia, a nível de suplementos e princípios ativos naturais, já há imensos estudos clínicos, científicos, no PubMed, portanto já não estamos numa era... Eu lembro-me quando comecei não havia muito. Não havia, mas não agora havia muito. estamos... E era assim um pouco pela evidência, não é? Claro. Era experimentar A evidência clínica e não a científica, não a não é? científica, mas atualmente já há um bom número de... não é igual à da farmacologia tradicional, mas já há Sim, muito apoio nessa validação. Nós já temos a informação da janela terapêutica, dose Sim. mínima efetiva, dose máxima antes da toxicidade, quantas vezes dia, vias de metabolização, nós já temos isso tudo em muitos princípios ativos. E isso faz todo sentido, porque muitos medicamentos também têm aí a sua fonte, não é? Eu acho que isso é interessante, é nós unirmos então aqui
Na realidade, o que precisamos é de colaborar e cooperar, não é? Assim, porque, e também uma coisa que eu aprendi foi que, conforme o estado de cada pessoa, às vezes é assim, precisamos de uma química mais interventiva e imediata e é muito mais eficaz a medicina convencional. Porque no natural vai levar muito mais tempo a recuperar. Depende de cada caso, não é? Cada caso é um caso e tem que ser observado. Eu acho que é assim, o problema vem quando se usa uma coisa contra a outra e de facto quando há conflito não há divisão há polarização, não é por aí. E depois é assim, numa fase a pessoa usa a medicina convencional, depois evolui, vai melhorando e depois para transitar e para reduzir doses e para apoiar as doses, é assim, a medicina natural é fantástica, eu observo. E depois muitas vezes eu digo, olha, agora o seu corpo já está mais ao natural, também necessita de coisas mais naturais. E apoiar esta vida que não para, não é? E que a pessoa, se não tem hipótese de fazer microparagens durante o dia, que está no stress de 12 horas contínuas, não é? Ou 3 ou 14 ou 15. É assim, aí a medicina natural eu acho que é muito boa, porque existe muito, e mesmo a homeopatia, não é? Assim, dentro apoia muito esse esforço acrescido, não é? Porque vai apoiar as células e aí a inflamação reduz. Eu até estou aqui com os papeizinhos porque eu trouxe aqui alguns dados que eu acho que são interessantes e como não gosto de decorar, não decorei, não é? Que é, nós temos tido um crescimento global do consumo de suplementos e da homeopatia também. Em 2024 temos aqui 190 a 200 mil milhões de dólares americanos de consumo de suplementos naturais. Ora, isto manifesta, até mesmo a nível da economia, um grande crescendo aqui, não é? Da utilização na saúde de suplementos. Nós já falámos disso noutros episódios, não é? A questão do empobrecimento dos solos, dos alimentos estarem mais empobrecidos e da necessidade de repor alguns mínimos, não é? Assim, para que o corpo, depois com a sua própria farmácia, consiga produzir a química e mesmo as hormonas necessárias à funcionalidade, não é? Por exemplo, na homeopatia, nós sabemos que mais de 200 milhões de pessoas usam homeopatia no mundo. E quais são os principais consumidores? São os indianos, por incrível que pareça, não é? Seguidos da França e do Brasil, portanto, utilizam muito a homeopatia. É também onde isso foi introduzido e apoiado e não houve conflito, não é? Porque aqui na Europa, na maior parte dos países, houve conflito de interesses, não é? E veja-se, assim, nós vemos que a medicina chinesa fez um percurso muito grande aqui em Portugal para poder ter algum território de acompanhar a pessoa que está à frente e perceber isso, porque eu usava a acupuntura desde muito cedo e percebia a evidência de como aquilo era equilibrador para mim e foi das primeiras estratégias por eu utilizar para mim e perceber o recurso, comecei também a explorar e a recomendar e percebia que isso ajudava a apoiar, por exemplo, na retirada dos antidepressivos. Eu dizia, avisa a doutora para fazer esse aspecto e isso resultar. As áreas onde tem crescido mais, e eu também achei interessante trazer este dado, porque é uma consciência para as pessoas, é precisamente oncologia integrativa, dor e ansiedade. São as 3 áreas onde realmente... Porque essas são já o topo das patologias, são o topo das patologias no mundo, não é assim? E já é um estado que pode já não ser totalmente reversível, mas apoia o suporte para que os tratamentos dá qualidade de vida, menos sofrimento e tem a ver com o alívio do sofrimento para lidar com esses processos de tratamento. Mas aquilo que eu acredito neste momento é que se fizermos isso de prevenção no nosso dia-a-dia, isso apoia-nos muito. Eu, por exemplo, eu faço mensalmente, tenho sempre uma marcação da acupuntura e consigo também faço para quê? Para me poder ir apoiando
complementando as minhas células naquilo As nossas carências. as nossas carências nutricionais. e com isso eu tenho evitado que se manifeste em mim aquilo que na minha família se tem manifestado. Que de facto há uma história também de alguns tumores e Sim. de Há algumas, há um terreno que era tóxico e isso agora eu tenho a convicção de que de facto isso é que me travou e retirou ainda de uma potencial manifestação, porque nós podemos evitar isso se fizermos prevenção. Não é? E eu costumo dizer que temos que cuidar da nossa saúde prevenindo. Se tivermos essa luz na nossa consciência, eu, quando percebi que podia ter um cancro hepático, um potencial cancro hepático, eu comecei, o que é que eu posso fazer para evitar? Porque nas análises oficiais, aquilo que eu tinha aprendido, eu ainda não revelava isso. Nada que indicasse isso, mas percebi que tinha uma leitura de toxicidade através por biorressonância eu dizia, tinha aqui os metais todos, tinha os bicharocos todos, e eu disse, mas eu não me lembro de ter essas patologias. A inflamação que se foi instalando ao longo da vida. E que é silenciosa, e que é silenciosa. Nós não a vemos. Pronto, e o tal metabolismo lento que não processa, e se não fosse isso, pronto, provavelmente, se eu fizesse tudo igual e não tivesse tido esses cuidados, não estaria ainda a trabalhar como estou. Eu gostaria de falar aqui de uma situação que eu tive em consulta que eu achei muito interessante e que faz precisamente a integração nestes dois lados, que foi um senhor que me chegou com uma neoplasia, um cancro, e ele vinha muito deprimido, muito apático, muito desanimado. Dizia-me, eu estou muito desanimado, porque eu estava bem, eu não tinha sintomas. E num exame de rotina foi-me detectado, então, um tumor. E eu disse-lhe assim, então imagine que estávamos há 3 séculos atrás e o senhor vinha aqui, eu provavelmente seria uma curandeira, que o senhor vinha aqui e eu não conseguiria saber se o senhor tinha um tumor. Portanto, o senhor não tinha sintomas, até poderia começar a sentir alguma coisa. Como é que o senhor se sentiria se não tivesse sabido que tinha um tumor? Porque o senhor só começou a passar mal depois de ter o diagnóstico. Veja como isto é interessante, ele assim para ele. E aquilo que parece que se lhe fez ali uma luz, não é? Que nós, e isto é muito importante, a integração é isto, que é nós percebermos que, sabendo ou não sabendo das doenças, nós temos a obrigação de nos responsabilizarmos pelas nossas curas e que, se fizermos a integração, lá está dos dois lados, com suplementos, se for precisar de um medicamento de suporte de vida, o que for preciso, que é muito mais fácil de nós lidarmos com a doença, lidarmos com estas condições, como vier. Porque há coisas que controlamos e outras não controlamos, Claro, não é? claro. Assim, e há coisas que não controlamos porque nem sabemos, não andamos todos a fazer estudos genéticos, não andamos todos a fazer as biorressonâncias, mas se a medicina fosse integrada, isso seria trabalhar numa medicina de prevenção, que é assim, no Sistema Nacional de Saúde não existe, chama-se só prevenção. Vamos dizer, ainda não existe. Ainda não existe, porque eu quero acreditar nisso e eu também quero acreditar é que essa medicina preventiva é que vai devolver a saúde às pessoas. Sim, sim. Eu acompanho muitos doentes oncológicos devido a esta facilidade de misturar os químicos com os naturais. E às vezes eu brinco com outro paciente e digo, como é que seria se eu estivesse lá ao lado da sua médica, quando ela lhe está a falar da quimioterapia, dos efeitos secundários, e poder ter logo ali uma pessoa que fosse de alguma forma colmatar isso. Dizer que vai ajudar e apoiar isso. Não é? Seria maravilhoso. Maravilhoso. Seria maravilhoso estar aberto a um outro... Que nós estamos a dizer que a pessoa... na realidade, quem está na medicina ou na saúde, é assim o que é que quer. Apoiar a pessoa. É verdade. E a pessoa sentiria mais acompanhamento e saber que não precisa dela no meio do stress de ter sido feito um diagnóstico. Claro, porque um valida o outro, não é? Isto acaba por ser a tal integração. É para aí que gostaríamos de criar a realidade. E é com este pensamento que vamos deixar no ar, para que se materialize um dia e um dia possamos estar a conversar e a dizer aquilo materializou-se. Materializou-se.
Este episódio vai ficar na memória. Foi a primeira conversa que tive consigo e nunca tinha tido esta conversa assim Tão aberta com ninguém. E acho que também para as pessoas pensarem que elas próprias, antes de terem algo, que podem cuidar-se. Sim, e depois de terem algo, também podem utilizar os dois lados. Os dois lados. Porque a situação é, quando se tem algo, penso eu, quanto mais apoio, melhor, não é? Pelo menos é assim que... Sempre é assim, só numa fase em que a pessoa fica com stress, pronto, vai resolver o agudo, mas pensar que pode complementar para ter mais qualidade de vida, É isso mesmo. não é? Seja com o que seja. Foi um gosto. Foi um prazer esta primeira conversa, acho que fiquei aqui com muitas interrogações e se calhar algumas questões Muita expansão de ideias. ainda na minha mente e quem sabe voltaremos a desenvolver numa outra realidade. Então, boa tarde, até ao próximo episódio. Esperamos que tenham gostado e até o próximo episódio.